Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa minissérie Saber e Viver Histórias de Vida. Hoje o nosso tema é Perspectiva do Cuidado na Longevidade. Eu sou Paula Chacon, mulher, branca, cabelos anelados, escuros, olhos escuros, tenho 60 anos, estou com uma blusa azul marinho com símbolo do infinito da Rede Longevidade. Sou assistente social, especialista em gerontologia, faço parte da equipe da Rede Longevidade e sou apresentadora dessa websérie. A websérie Saber e Viver é uma realização da Rede Longevidade, uma organização da sociedade civil que tem o propósito de espalhar educação em longevidade para todas as idades. Conta com o patrocínio da Elo, da Livelo, da Unimed BH, da XP e do Instituto Votorantim. Conta com fomento do Fundo Municipal do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso da Prefeitura de Belo Horizonte. E é o apoio dessa cafeteria linda, Rua do Jasmim, aqui em Belo Horizonte, que dá esse visual lindo para a nossa nova temporada da websérie Saber e Viver. A websérie desse ano, de 2024, tem como tema transversal Histórias de Vida. Mas por que histórias de vida? Porque nós vamos trazer aqui histórias de pessoas 60 a mais que aceitaram o nosso convite de compartilhar conosco um pedacinho da sua vida que estará conectado com o tema do episódio de hoje, Perspectiva de Cuidados na Longevidade. Eu quero agradecer a cada pessoa 60 a mais que topou esse desafio de gravar conosco, estar conosco, dividindo a sua história. Muito obrigada a cada um de vocês. Nesse episódio, vamos receber a especialista Natália Horta. Natália é doutora em enfermagem, docente do Departamento de Medicina da PUC Minas, coordenadora da pós-graduação em gerontologia da PUC Minas, integrante da Frente Nacional de Fortalecimento das ILPI, consultora individual da Unesco para a construção do Guia de Boas Práticas Intergeracionais e sócia fundadora da Associação Cuidadosa. Ei, Natália, olá. Prazer te receber. Aceitar nosso convite mais uma vez da Rede. Eu que agradeço. Senta aqui nesse lugar lindo que estamos, delícia. Nessa cafeteria, não é? Que delícia. Olha que visual florido, mais legal. Florido, lindo. Muito bacana, muito bacana. Que bom que você gostou também, né? Bom demais. Natália, vamos conversar um pouco hoje sobre perspectiva de cuidado, um tema que para a longevidade é fundamental, né? Sim. Mas antes de falar desse tema, eu quero que você faça a sua autodescrição e conte para nós um fato da sua vida que você acha que impactou na sua longevidade, que está impactando, na verdade, né, na sua longevidade. Então, eu sou Natália, estou vestida com uma blusa linda da Rede, Longevidade Nossa Causa, uma blusa preta com o símbolo da Rede colorido. Sou uma mulher parda, de cabelos lisos, curtos, não uso óculos, estou com um batom clarinho e muito feliz de estar aqui. Que bom, que bom. E conta para nós um pouquinho da sua história. Então, acho que nessa relação com as necessidades de cuidado e com a longevidade, eu trago para uma reflexão uma decisão que eu tomei após os meus 40, né? Uhum. Então, eu sou uma mulher 40 a mais, de mudar um hábito que foi retirar o açúcar da minha alimentação. Ah, que bacana! Então, eu entendo que o cuidado com a saúde, ele está muito além da alimentação, da atividade física, sim. Né? Mas ele é muitas vezes determinado e marcado por hábitos que a gente adota e muitas vezes hábitos sem uma reflexão crítica do que isso pode impactar na nossa vida. Tudo no automático, sim, né, Natália? Sim. E aí eu percebi, eu sempre fui muito chocolatra, então sempre gostei muito de comer chocolate, sempre tive o hábito de comer um quadradinho de chocolate todos os dias. Sim. Só que esse hábito começou a mudar. Então passou a serem 2 quadradinhos, a terminar uma alimentação entendi. E já ter a necessidade do doce. E aí eu tomei essa decisão de retirar o açúcar da minha alimentação.
Que bacana. Eu incorporei uma prática de atividade física diária na minha vida, porque eu não tinha... Gente, mas o cuidado de si tá assim, maravilhoso, Sim, né? sim. Mas a gente se olhar no espelho e a gente se ver e ter essa identidade, porque não basta olhar no espelho, né? A gente tem que se ver na identidade que se apresenta ali naquela imagem. Exatamente. E isso para mim tava marcando algumas escolhas minhas que não estavam muito em sintonia com a imagem que eu gostaria da Natália, né? Então essa mudança comportamental eu trago como uma mudança importante. Né? E que vai afetar demais a longevidade. Sim. Quando chegar na velhice sem comer doce, Sim. fazendo atividade física. E de uma forma tranquila, sabe, Paula? Sem ser assim, eu estou de dieta. Não. Eu tenho incorporado outros hábitos que não necessariamente, por exemplo, eu não tinha o hábito de comer uma fruta após a refeição. E agora, quando eu sinto falta do doce, eu como uma fruta. Pronto, resolvido. Então, para mim, não é mais, né, não é um sacrifício, não é um esforço eu ficar sem trazer o doce. E, pelo contrário, eu tenho percebido outros benefícios. Eu estou menos ansiosa, menos agitada. Que bacana. Então, assim, esse hábito tem trazido para mim outros benefícios e por isso eu tomei a escolha de que eu escolhi não retornar com o açúcar na minha alimentação. Pois é, e aí entrando no tema perspectiva de cuidado, que tem a ver com o cuidado da gente e com o cuidado do outro, e as perspectivas que a gente tem com que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Sim. Fala pra gente um pouco assim, quais são então as perspectivas de cuidado que você já demonstrou que é uma escolha sua, né? Que a gente passa pelas nossas escolhas. Sim. Mas quais são as perspectivas de cuidado que podem contribuir e serem construídas para a longevidade? Então, antes de começar a dizer sobre a perspectiva de cuidado, né, eu queria trazer que esse tema faz parte mesmo dos conteúdos do Núcleo Vida Social. Sim. Né? E a vida social vai trazer justamente sobre essas relações sociais que são imprescindíveis para o ser humano. E como que a gente vai, por meio delas, estabelecendo os vínculos conosco, com cada um de nós, e o vínculo no encontro com outras gerações. Sim, né? sim. E aí, Paula, pensar em perspectivas de cuidado na longevidade é a gente pensar que o cuidado, ele faz parte da nossa vida. Nós somos seres de cuidado. Sim. Nós nascemos e o ser humano requer o cuidado para ser vivo, para manutenção da própria condição da manutenção vida. da vida. E esse é um entendimento que, infelizmente, a gente às vezes remete ao cuidado, muitas vezes é na falta dele. Sim. É no descuido verdade, que a gente consegue perceber a necessidade de cuidado. E a necessidade de cuidado, ela não é só numa lógica da fragilidade do outro. É na necessidade do outro, é na demanda do outro. No que o outro quer e deseja, Sim. né? E no que a gente pode oferecer. Pode oferecer, exatamente. E essa oferta de cuidado, ela não é da dimensão biológica, de cuidado físico. Não vai muito né? além. De cuidado com o corpo, de cuidado com a alimentação, da atividade física. Né? Ela transcende muito isso. Então, quando a gente pensa que o cuidado ele é uma base no curso da nossa vida, a gente precisa entender que até para que a gente tenha uma longevidade saudável, a gente precisa cuidar no curso da vida. Sim. E esse cuidado no curso da vida, ele remete à forma como a gente é cuidado pelos nossos pais na infância. Isso mesmo. A forma como a gente se reconhece sendo cuidado e se relaciona com o outro. E eu tô achando muito legal, porque a nossa websérie, ela tem como tema transversal histórias de vida, né? Sim. E nós vamos trazer os 60 mais para contar um pouquinho da história. E olha só, até para definir para a gente o que para eles é cuidado, né? Sim. Então a gente perguntou isso para eles, o que era cuidar, né? Na visão deles. E aí eu queria te convidar para a gente assistir. Sim. E depois a gente faz os comentários sobre Sim. e continuamos com o tema baseado no que eles trouxeram para nós. Vamos Claro, lá? bacana. Cuidar é aconselhar, não é só cuidar com alimentação, com isso, com aquilo, não, né? É orar para aquelas pessoas que estão necessitando de ter uma pessoa para interceder sempre por eles, para orar por eles, né? E também para aconselhar. Eu acho que cuidar é você estar ali, sempre, dando atenção. Cuidar é você estar junto, é estar presente. Eu acho que como eu tive de cuidar muito da minha filha mais velha, né, que
teve problema sério de osso, então era um cuidado físico, eu tinha que ter um cuidado em todo sentido. Eu aprendi a cuidar dela durante anos e anos, até que ela ficou adulta, casou-se, etc. Ainda assim, eu cuido dela. Eu acho assim com meus avós, com meus pais, né? Porque assim, tinha uma pessoa, um vizinho estava doente, ia lá procurar saber se estava precisando de alguém lavar uma roupa, levar uma folha de chá, dar um banho, se precisava de ficar, fazer companhia para aquela pessoa ali. Tinha uma senhora que morava perto lá de casa e ela era desse tipo também. A pessoa está doente, aí a gente ia para lá, para visitá-la. Vamos comigo, vamos visitar a dona fulana. Aí a gente ia visitar, chegava lá, precisava de uma coisa, uma ia fazer uma comida, outra ia lavar uma roupa, para ajudar aquelas pessoas. Nesse ponto eu não mudei, porque toda a vida eu fui cuidadosa. Fui cuidadosa com a minha sogra, né? Ela falava que eu não era nora dela, eu era filha, né? Eu tinha um maior respeito por ela, tomava benção a ela, né? Meu marido ainda falava, nossa, minha mãe é assim, eu sei. Mas Júlia, minha mãe, sim, ela é idosa e eu preciso de cuidar dela, né? Ela era nervosa, mas eu tolerava, né? Aprendi com Jesus. Sabia que quando ele via alguém com dificuldade, ele sentava no chão, abraçava a pessoa. Quando eu vejo que a pessoa está tendo uma necessidade, não é só financeira ou psicológica, eu procuro cuidar da pessoa, acolher. E dentro da minha condição, eu procuro fazer o melhor que eu posso para acolher aquela pessoa. Isso tem a ver com um passado também, que eu tive necessidade de alguém me acolher. Graças a Deus, eu vim de uma família muito gostosa, alegre, de muito acolhimento. Mas assim, essa é a forma que eu penso em ajudar as pessoas, a acolher o melhor possível. Seja financeiro, ou seja espiritualmente, com uma boa palavra, seja com um sorriso, com um abraço, com a gentileza, com um cumprimento. Essa é a forma que eu penso. Valeu muito, valeu muito. Como eu falei, meus pais eram ótimos educadores, embora eles fossem praticamente ignorantes naquela época, né? Tinham o primário, se não me engano, mas eram bons educadores, viu? Até hoje eu falo que, por exemplo, o papai, ele não permitia que nenhum filho trabalhasse enquanto estudasse. Natália, tô encantada. Nossa, quanta reflexão. Com a partilha deles com a gente, Natália, sim. Que riqueza, sim, sobre o tema cuidado. Então, Paula, acho que essas pessoas trazem para nós de forma tão espontânea, tão simples, demais, a essência do que é o cuidado, né? Eu acho que as falas aqui, por exemplo, a Rosalina traz para nós a reflexão da presença necessária para o cuidado, né? Tanto o Tomás quanto a Raulinda e a Seninha trazem para nós o quanto que essa relação entre gerações marca o cuidado. Ensina, sim, o cuidado, sim, ensina uma prática de cuidar. Aprendi com meus pais, aprendi com os meus avós. O exemplo no cuidar. Meus pais foram bons educadores, né? Então acho que assim, essa simplicidade da percepção do que é cuidado, como é que isso marca cada um de nós? Sim, sim. E como que cada um de nós vai reproduzir, claro, com o toque da subjetividade de cada um, mas exato, reproduzir aquilo que aprendeu e que experimentou do cuidado. Natália, e você viu que eles trazem assim coisas simples do cuidado? Sim. E assim coisas do humano no cuidado, né? Do acolhimento, acolhida, a gentileza, da presença. A presença, sim, só tá junto. Da escuta, da companhia. Então assim, olha como que o que marca do cuidado está muito além dessa dimensão biológica, do de fazer, trocar fralda, de dar comida, remédio, dar comida. Sim. Esse é o trivial. Uhum. Mas o que marca para cada um de nós, o se sentir cuidado, está muito além.
né? Está numa dimensão da leveza, do acolhimento, das relações estabelecidas. Exatamente. E quando a gente fala em cuidado, a gente sempre pensa no dar comida, trocar fralda, levar para médico, não sei o quê. Sim. E, no entanto, se você fizer uma visita, uma pessoa, acho que não sei se foi Celinha ou Raulinda, falaram da visita. Da visita, que acompanhava. Acompanhava. Né? Depois, eu achei muito legal a solidariedade da comunidade, Sim. a importância da rede que nós temos, que a gente cria no nosso território onde a gente mora. Sim, e acho que o Ricardo traz para nós algumas coisas bem interessantes de como que a gente oferta dentro da condição que a gente tem. Ele fala isso. Então, olha, Paula, como que essa herança do cuidado, ela vai marcar o que a gente é capaz de oferecer, mas ela vai marcar também o que ficou daquilo que a gente recebeu. Isso. Então, é muito difícil uma pessoa ofertar aquilo que ela nunca teve contato. E o Ricardo precisou, você viu ele falando, eu precisei ser acolhido. Então agora eu acolho dentro do que eu dou conta, do meu melhor. E ele traz a questão da família, né? Então, assim, ele faz uma reflexão de que a família dele é uma família gostosa, isso, uma família alegre, linda. Que é uma família exatamente. muito acolhedora. Isso. Então, como que esse contexto ele vai deixar em nós as marcas de como a gente se sente cuidado e de como isso nos torna apto para poder cuidar e estar com o outro. Exato. E a gente viu que perpassa em quase todas as falas a espiritualidade, né? Sim. E que eu fiquei pensando, assim, quando a gente trabalha com cuidador familiar, a gente vê que às vezes é na religiosidade que eles se apegam para dar conta do recado, né? Então, e ele trouxe isso lindamente. Ele e as outras também trouxeram a questão da espiritualidade nesse ato do cuidar. Sim, a espiritualidade, eu acho que as falas remetem muito a isso para nós, que marca desde a aprendizagem, né? Então, assim, como que eu me espelho na imagem de Jesus Cristo, independente da religiosidade, mas para essa presença com o outro. Então, Ricardo fala até da experiência de que Jesus abaixa para estar com o outro. Lindo isso! Então, como que essa presença intensa? E hoje, Paula, eu percebo que nós somos muito roubados dessa presença no cuidado. É verdade. Né? Os atravessamentos que a gente tem da tecnologia, né? dos múltiplos fatores de confusão, de ruído, tira o nosso foco, tira a nossa atenção para essa presença. E aí isso remete àquele cuidado só quando falta, só na ausência. Eu acho tão bacana isso que você fala, que a gente remete o cuidado quando falta o cuidado. A gente só remete a ele quando ele falta. Na falta dele. E aí, assim, alguns relatos simples, né? De que, por exemplo, a Rosalina fala do cuidado como estar ali, de estar junto, de estar presente. Isso. E essa presença por inteiro, a gente hoje tem uma facilidade muito grande de ser roubado dessa presença por inteiro. Então, é uma atenção necessária para esse tema que a gente traz de perspectivas de cuidado na longevidade, para que a gente possa sempre retomar essa presença. Exatamente. Retomar essa nossa disponibilidade de quando a gente estar de verdade. Inteiro. Ô, Natália, e o que você acha, assim, diante disso que a gente está conversando aqui, o que pode influenciar, assim, a ausência ou presença do cuidado lá na velhice? Então, Paula, se a gente for pensar que nós somos todos envelhecentes, que a gente está em um processo de envelhecimento, é importante a gente refletir sobre as relações que a gente estabelece. Então, as relações que a gente estabelece desde o contexto da família, elas vão marcar a presença ou a ausência de cuidado na nossa que a gente velhice. Construiu ao longo da vida, né? A bagagem. Então, o que nós estamos colocando e levando na nossa mochila? Como estamos construindo as nossas relações ao longo da vida, né? E é isso, as relações, primeiro, de cada um de nós consigo mesmo. Isso. E isso me remete muito a uma experiência que eu tenho com a minha filha, e que o tempo todo ela fala assim, mamãe, para você me amar, você precisa amar você primeiro. Olha, quantos anos que ela tem, Natália? Tem 10. Olha só. E olha como que ela está trazendo uma reflexão profunda. Muito profunda. Que é muito difícil a gente dar o que a gente não tem ou não recebeu. Não consegue, você vai dar o quê se você não tem? Então, a oferta e a ausência ou a presença desse cuidado na velhice, ele é construído no curso da vida. Sim. Ele é construído na nossa relação com a gente mesmo, ele é construído dentro do nosso contexto familiar e ele é construído nas nossas relações com os vizinhos, né? Então a gente
a forma como a gente cuida e que a gente relaciona no contexto em que a gente vive, isso marca a nossa rede de apoio com que a gente certeza. pode acionar em qualquer necessidade. Natália, mas você, lá no começo, na sua história de vida, você fala dos hábitos que você está adquirindo, que está mudando de hábito, cuidando de você. Porque também a gente pode cuidar da gente e chegar na velhice sem necessariamente precisar do cuidado do outro. Sim. Concorda? A gente vai precisar em algum momento. Sim. Mas às vezes um cuidado mais leve, mais de presença, mais de companhia, mais de acolhida, né? Sim. Do que o da lida, da mão de obra Sim. ali, né? Então eu acho que passa por isso também, a gente gostar da gente, gostar Sim. de ficar sozinho, dar conta E como disso. que isso inspira, né, Sim. Paula? Como que essa capacidade de exercer o autocuidado, Aham. ela inspira quem está no nosso entorno. Uhum. A princípio pode causar até estranhamento, porque, por exemplo, essa mudança de hábito minha causou estranhamento no meu contexto familiar, Imagino. nos meus filhos, no meu marido, Aham. né? Nas pessoas que sempre conviveram comigo. Sim. Nossa, mas você não está comendo mais doce. Não, e com muita simples tranquilidade, assim, tá tudo bem, não tô comendo mais doce. Aham, Né? muito legal. Então, assim, olha como que isso... E aí as pessoas começam a ficar curiosas. Por quê? Você tá com diabetes? Você tá... Olha como que muitas vezes é a ausência, mudar um hábito remete a outra pessoa a alguma doença Sim. que fez. Não, antes mesmo de Para qualquer- cuidar tem que estar doente. Sim, Não é? sim, a ausência. Exatamente. Então, assim, é importante a gente pensar nessa tríade do cuidado, né? Que é o cuidado conosco, o cuidado no nosso contexto mais próximo da família e o cuidado nas relações que a gente Sim, estabelece. sim. Aham. Seja nas relações no contexto mais próximo dos vizinhos, seja nos grupos que a gente frequenta, seja na sociedade Em de forma qualquer geral, lugar. em qualquer Exatamente. contexto, né? Muito legal. Bom, se deixar, vamos ficar aqui Vamos. conversando de cuidado, Vamos porque já mesmo. viu, 2 faladeiras, né, Natália? Bom, mas eu quero te agradecer. Eu acho que você trouxe para nós já as perspectivas de cuidado, que é o cuidar da gente, das relações, né? Novos hábitos de vida, enfim. Então, quero te agradecer demais por estar aqui, por aceitar o nosso agradeço. convite, por trazer um tema tão lindo. Agradecer os 60 mais que trouxeram Sim. uma riqueza Para nossa conversa. para conversa, Sim. enriqueceram demais a nossa conversa. Então, muito obrigada, Natália. Obrigada eu. Obrigada aos 60 mais que trouxeram para nós essa experiência linda. E assim a gente termina o episódio sobre perspectivas do cuidado. E eu espero vocês no próximo episódio, que a gente vai conversar sobre os direitos da pessoa idosa com a especialista Solange Brás. Até lá!